Olá, boa noite. Estamos juntos em mais uma noite de reflexão sobre essa doutrina, sobre o Evangelho. Gostaria de agradecer primeiramente o convite ao Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Jequié, Bahia, a Bárbara, mais conhecida como Xanda, para os íntimos. E gostaria de, nesse instante, para iniciar a nossa conversa de hoje, convidar a nossa amiga Paula Moitinho, para fazer a nossa prece de abertura. Paulinha, você já está aí? Boa noite, que bom tê-la aqui, Maria do Socorro. Muito obrigada pela sua disposição, pela sua boa vontade de falar para nós hoje da comunidade espírita de Jequié. Maria do Socorro é de Fortaleza, no Ceará, é dirigente do Centro Espírita Cearense, Campo Experimental da FEEC, nos últimos 6 anos, e diretora secretária da Federação no biênio de 2017 e 2018, foi coordenadora federativa do ESG no Ceará durante 15 anos. E por 3 anos, coordenadora da área de estudos do Espiritismo Nordeste pela FEB, CFN, mestra e doutora em educação. Professora e técnica em educação pela UFC. Mas, sobretudo, é uma filha de Deus, com um coração de boa vontade a levar a mensagem do Cristo através da doutrina espírita. Como tema de hoje, a influência dos espíritos em nossas vidas. Que possamos ter atenção, dilatar os nossos corações e os nossos ouvidos para uma mensagem tão importante e tão educativa. Por isso, convidamos a todos, nesse instante, a elevar os pensamentos, aos altiplanos da espiritualidade, a rogar dos irmãos queridos toda a sua proteção, toda a influência no bem da inteligência, para que a nossa irmã traga para nós, na noite de hoje, a mensagem que cada um de nós precisa entender. Que o Mestre Jesus, na sua condição infinita de amorosidade, nos ensinara a única oração enquanto aqui conosco estivera, que elevemos os nossos corações a lhe dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, e não nos deixeis cair em tentações das sombras que nos habitam, dos vícios que ainda persiste na presença em nossas almas. Envolve-nos, Senhor, na sua misericórdia, na fé e na esperança, sempre, para que não venhamos no futuro, logo mais no amanhã, que está logo ali, sofrer a influência dos espíritos em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Minha irmã, um lindo trabalho para você. Que Jesus nos abençoe. Vamos ficar aqui te prestigiando. Muita paz. Muito obrigada, Paulinha. Eu que agradeço a você. Muita paz para nós todos. Vamos conversar, né? Vamos fazer esta conversa sobre esse tema que já conhecemos. Então, uma boa noite a todos que já estão aqui nos ouvindo, os nossos amigos daqui do Ceará, da Bahia, lá de Jequié. Vamos conversar um pouco sobre esse tema que nos foi pedido para a noite de hoje, né? Sempre lembrando que eu já estive nessa cidade, achei ela muito linda, inclusive para chegar até lá também é muito bom, é muito agradável. Um abraço em todos. O tema é a influência dos espíritos em nossa vida, e ele está dentro de um tema maior, que foi proposto, né, nos seminários do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Horizonte Educativo da Doutrina. Então, nós vamos falar
sobre esse assunto na perspectiva da doutrina espírita, mas entendendo que essa perspectiva da doutrina espírita, dentro dessa temática, ela é abrangente, não importa qual é a nossa denominação religiosa, importa que nós entendamos que os espíritos influenciam as nossas vidas, muito mais do que nós imaginamos, nós vamos ver isso, né? Mas eu gostaria de começar pensando bem antes, né? Fazendo uma conversa bem antes sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Pensando Deus, o grande espírito do universo, como ele influi nas nossas vidas todos os dias, né? Pensando em Jesus, que se reuniu muito antes de vir aqui estar conosco, né? De estar conosco aqui na Terra, se reuniu com outros espíritos de escola do sistema planetário para presidir a formação do nosso planeta, da nossa casa, do nosso habitat. Então, essa influência dos espíritos não é só nas nossas vidas, é também no planeta, é também no sistema, no universo, né? Não é só no nosso mundinho, como eu gosto de dizer. Então, eu fiz um roteiro breve para a gente pensar sobre isso. Como é que os espíritos influenciaram na nossa vida, ou influenciam na nossa vida, se a gente ainda não estava aqui? Ora, nós temos uma comunidade de espíritos puros, né, eleitos por Deus, que estiveram já conosco muito antes da formação do planeta, trabalhando, pensando, elaborando o planejamento da formação da Terra, né? Então, a gente vai encontrar no livro A Caminho da Luz essa primeira passagem para a formação do nosso local de vida, onde nós iríamos habitar. E esta comunidade, segundo narra Emmanuel na obra A Caminho da Luz, essa comunidade de espíritos angélicos, né, perfeitos, puros, sob a égide de Deus, do Criador, estiveram presentes na Terra, neste período em que começa a formação da Terra. E logo depois de muito tempo, quando Jesus esteve conosco. E aí, então, esta influência, ela vem de muito tempo, né? A gente percebe que não é só a influência dos espíritos aqui interferindo na nossa vida. É uma influência amorosa, é uma influência divina, é uma influência bondosa. Daí eu quis fazer esse recorte para o início da nossa fala, lembrando de todos esses seres divinais que prepararam todo o nosso planeta para que depois de milênios e milênios e milênios de anos, nós aqui estivéssemos para realizar as nossas tarefas, progredir, evoluir em comunidade. Então, diz Emmanuel que na criação a ciência da Terra não viu as mãos augustas e sábias de Jesus movimentando toda esta formação, todo o cuidado que ele teve para conosco. Mas como estamos agora falando do espírito, qual é o conceito que nós temos de espírito? Muitas pessoas confundem com algo. Os espíritas, né, quem estuda a doutrina espírita, já tem uma noção do que nós estamos falando. Outras pessoas, não espírita, outros irmãos, têm, às vezes, outras ideias e confundem espírito com a alma. Se a gente vai procurar no dicionário, por exemplo, nós vamos encontrar o quê? Que o espírito é a parte imaterial do ser humano. Mas aí ele diz alma, né? Na verdade, a alma, quando está na carne, quando estamos aqui encarnados, nós somos alma. Fora daqui nós somos espíritos, porque somos essencialmente espíritos. Na condição de alma, é apenas enquanto estamos por aqui. Então, o que é o espírito, né? Na visão espírita, do ponto de vista, na perspectiva espírita, os espíritos respondem a Kardec lá na questão 76 do Livro dos Espíritos, dizendo que pode-se dizer que são seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo da matéria, que são individualidades, né?
que são individualidades dos seres extracorpóreos. Esses seres materiais, que somos nós aqui, constituímos o mundo visível, que a gente vê, ou o mundo corpóreo. E os espíritos, né, são os seres imateriais, que povoam o mundo invisível, ou espírita, isto é, os espíritos, né? Então, quando aqui nós estamos na carne, nós somos alma, mas somos essencialmente espíritos, né? Mas o que é essa influência desse espírito, desse ser que é extracorpóreo? Onde é que ele está? O que é que ele nos influencia? E se a gente for pensar nos conceitos, o que é influência? Influência, vamos pensar, tem várias sinonímias. Ascendência, autoridade, crédito, domínio, força, influxo, intervenção, né, persuasão, poder, prestígio, sugestão. Nossa, tudo isso é influência? Pois é. Imaginemos tudo isso, que é a mesma coisa, num ser, num ente que a gente não vê, mas que ele existe. Então, ele nos influencia, porque somos espíritos aqui na carne, encarnados como alma, somos alma, mas fora da matéria somos espíritos. Em essência, isso é importante para a gente entender, que nós somos espíritos em essência, né? Nessa temporada aqui na Escola da Vida, estamos na carne, só por um tempo. Então, a influência deles é nesse sentido. Exercem uma autoridade moral sobre nós, exercem uma autoridade para nos dominar. São forças que nos dominam, nos coordenam também, se nós permitirmos. Então, estamos permanentemente entrelaçados. Muitas vezes, há uma intervenção deles na nossa vida, se permitirmos, para o bem ou para o mal. Então, eles estão por toda parte. Há uma comunidade de seres invisíveis que nos visitam, nos percebem, nos sentem, sabem dos nossos pensamentos. Daí porque Jesus sempre nos lembra: vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiar, está atento, observando. Não que você vai ver o espírito, mas você vai observar os seus pensamentos, os seus sentimentos. E ore e oremos quando eles não forem tão bons. Quando eles forem sentimentos de tristeza, que você não tem causa, quando eles forem sentimentos de raiva, de ódio, de mágoa, quando forem sentimentos de amor, sentimentos de inclusão, sentimentos de bondade, de generosidade, são nossos e deles, porque eles se entrelaçam com os nossos pensamentos também. Então, pensando nisso, desde tempos imemoriais, a influência existe, porque onde existe um espírito, existe um ser, existe a influência. Essa correlação é permanente. Então, desde tempos imemoriais, há comunicação entre os dois mundos distintos, o mundo espiritual e o mundo físico. E é através dos espíritos que se dá essa intercomunicação, esta interlocução e essa interrelação nos pensamentos também. Todos os livros sagrados que a gente já ouviu falar e que conhece, os esotéricos, os místicos, de todos os tempos da história, vão trazer comunicação, histórias de comunicação, de influência, de inspiração, de intuição, que nos chegam através desses espíritos. E na vida dos homens eles interferem sempre. Que livros sagrados são esses? Nós conhecemos, temos que são mais conhecidos, né? Mas todas as religiões, elas têm os seus livros sagrados, né? Os mais conhecidos são as Bíblias cristãs, que a gente conhece, o Alcorão, né, do islamismo, e o Torá judaico. Mas nós vamos encontrar muitas religiões no planeta, cada uma com seu livro sagrado, né? Então, nós temos os Vedas, que é o mais antigo, né? O livro sagrado deles. Nós temos o budismo, aí vai o confucionismo, né? Confúcio, Lao Tse, da China. Nós temos o cristianismo, nós temos
o hinduísmo, né? O judaísmo, e por aí vai. Então, todos esses livros, se nós formos fazer uma leitura mesmo abreviada, nós vamos encontrar relatos de inspirações, de intuições, de interrelacionamento dos espíritos, né? Ou de informações, ou de sentimentos, ou de pensamentos, ou até sem uma explicação de que, de fato, seja uma influência espiritual. Quando a gente vai estudar como é que eles influenciam as nossas vidas, aí é que a gente entende que era uma influência, né? Nós vamos encontrar na Bíblia, aqui nossa, mais próximo, vamos encontrar logo no começo da Bíblia, nós temos 5 livros, né? Que é o Pentateuco de Moisés. Lá nós vamos encontrar, numa sequência, a Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Quando a gente está lendo um pouco dessa obra, nós vamos encontrar muitas passagens. Deus falou com Moisés. Um anjo aparece a Josué. Lá em Juízes, nós vamos encontrar um anjo fala com Gideão. Em Samuel, Deus fala com Samuel em sonhos. Então, basta a gente ler um pouquinho da Bíblia Sagrada, da Bíblia cristã, que nós vamos encontrar as passagens Deus, né, falando com os homens, interferindo na vida dos homens. E o que é para nós, na perspectiva espírita, Deus falando para Moisés, Deus falando para Josué, a gente vai encontrar em Juízes, em Esther, Reis, lá em todos os livros a gente vai encontrar. São os espíritos interferindo, conversando. Achas bem que nós, lendo a história de Moisés, a travessia do mar, a vinda do Egito até a terra de Canaã, que a gente não vai encontrar muitas passagens onde os espíritos falam com Moisés. Os espíritos do Senhor, os espíritos celestes, que fazem parte da comunidade que coordena o planeta Terra, os seus enviados. Então, a cada época, a cada tempo, Jesus, que já vivia antes, era o verbo que já existia e se fez carne depois, ele comandando esse planeta, que ele ajudou a formar, junto com essa equipe, já ia encaminhando e enviando os seus missionários para a Terra. E é óbvio que ele acompanhava todo o processo, porque a ideia era que esses missionários, em chegando na Terra, em determinadas épocas, ajudassem os outros, né, os outros irmãos aqui da Terra a evoluírem. E a ideia, ou a proposta, era plantar no coração dos homens o amor. Em todas as épocas da humanidade, Jesus enviou os seus emissários, né, para todos os continentes, para todos os países, e continua enviando emissários, mensageiros, com missões, com tarefas a desempenhar para ajudar aos demais membros dessas comunidades a desenvolverem os sentimentos mais nobres, que são os sentimentos de amor, de solidariedade, de generosidade, de compreensão e tal. Então, nós vamos encontrar na Bíblia muitas passagens. Vamos encontrar uma, por exemplo, que é lá em Samuel 28, nós vamos encontrar aquela consulta que Saul faz a Pitonísia de Endor. E ela diz, vejo um Deus que sobe da terra. E ele diz, qual é o seu aspecto? Ela diz, é um homem envolto no manto, é um ancião, um senhor. E aí Saul já compreendeu que era Samuel. E aí se prostra, porque ele precisava, ele queria pedir, perguntar, pedir ajuda, ele estava muito angustiado, né? Com as guerras, com as batalhas da época. Então ele vai pedir. E ele diz, eu estou numa grande angústia. E o que é isso?
O que são as pitonisas? São os médiuns de todos os tempos, porque todos os tempos existem pessoas que trazem essa predisposição para uma comunicação mais fácil com os espíritos. Naquela época eram chamados de pitonísios, adivinhos, né? Considerados na Idade Média como feiticeiros, mas já nascem com essa predisposição para esta intercomunicação mais facilitada. Embora os que não tenham com mais ostensividade também são influenciados pelos espíritos, recebem orientações, recebem inspirações, e assim esta comunicação continua. Então, ele pede para ela e ela faz essa consulta, né? Aliás, ele faz essa consulta à pitonisa, né? E a pitonisa de Endor vai dar essa resposta para ele. Nós vamos encontrar também um espírito, um mensageiro. Aliás, quando a gente lê essa passagem na Bíblia, a gente encontra dizendo que primeiramente, que é um mensageiro, né? Um mensageiro dirigido a Moisés, e aí Moisés vê a sarça, aquela árvore, né? Aquela planta ardendo em chamas, né? E ele fica admirado porque ela não queima. São as chamas, né, que aumentam cada vez mais aquela claridade. Moisés se aproxima, e aí, curioso, né, por que ela não queima? E aí ele escuta uma voz dizendo para ele não se aproximar, porque ali é um solo sagrado, aquele ambiente é um ambiente sagrado. E vai e orienta Moisés. E aí ele, realmente, isso é narrado lá. Que voz é aquela? Né? Quem é? São os espíritos desta comunidade de espíritos puros, enviados de Jesus para ajudar os homens na Terra a cumprirem suas missões. Né? Nós estamos falando de boas influências. Nós estamos falando de espíritos que nos acompanham para nos ajudar nos nossos propósitos, né? Ajudar naquilo que precisamos melhorar. Ajudar a comunidade de um modo geral. E aí são várias passagens no Antigo Testamento que a gente vai encontrar Abraão, Isaac, Jacó, as comunicações permanentes que existiam e as influências, que nem sempre eram percebidas como alguém falando, Deus falou, um espírito falou, um mensageiro falou. As intuições vinham, as inspirações vinham, e já era esta influência. Estamos falando de influências boas, mas também existem influências ruins. E no tempo de Jesus, no Novo Testamento, nós vamos encontrar várias passagens dos espíritos que perseguiam os possessos, né? Nós vamos encontrar em Mateus, Marcos, passagens de espíritos que tomavam, digamos assim, né? Tomavam a indumentária carnal de alguns irmãos, jogavam no chão, usavam de toda a sorte de violência, né? E eram considerados demônios, né? Na verdade, eram espíritos ruins, espíritos imperfeitos, espíritos empedernidos no crime, na maldade, no ódio, que não queriam e não querem, como até hoje, ver disseminar na terra o amor, a bondade, a caridade, a solidariedade, o bem comum. O possesso de Gerasa, lá em Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar o espírito impuro, o processo de Cafarnaum, a filha da mulher cananeia, o menino mudo, e aí é uma série de passagens do Novo Testamento em que os espíritos influenciam nas nossas vidas. E Jesus, conhecendo, sabendo disso com muita clareza, até porque ele coordenava toda a história da Terra, e continua coordenando até hoje, é o nosso governador iluminado, divino. Então, ele sabia que eram os espíritos impuros e mostrava como era que a gente poderia se livrar desses inimigos ocultos, né? Através do amor, vai e não peques mais, né? Para que os outros vissem. E pecado, né? Pecado, a gente entende por iniquidade, né? Por desvio da lei divina, por imprevidência. E aí, ele sabendo disso, ele expulsava
esses espíritos impuros, né? Se nós estivermos observando bem o Novo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, eu selecionei aqui, lá em Mateus 17, a transfiguração de Jesus. Está Pedro, Tiago e João, e ao ouvirem a voz de Deus, diz lá, presenciaram a transfiguração, caíram, né, com o rosto por terra e tiveram medo. O que era aquilo? Na ressurreição de Jesus, quando o anjo aparece, né, no sepulcro e pergunta, né, fala para os guardas, e os guardas também tomam aquele susto e caem no chão. A conversão de Paulo, né, que era a conversão de Saulo, o que é aquilo? É a interferência dos espíritos. É Jesus, são os mensageiros. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, é a força da limitação humana, né, que não são capazes de compreender toda a santidade, toda a beleza, toda a grandeza que existe nessas relações do plano espiritual com o plano físico. E a capacidade que tem os bons espíritos, pelo seu imenso amor, de contribuir com a nossa evolução. O Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Kardec vai perguntar: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossas vidas, em nossos atos? E os espíritos respondem a Kardec: mais do que imaginais. Com bastante frequência, são eles que vos dirigem. E aí ele pergunta: e de par com os pensamentos que nos são, haverá outros que nos sejam sugeridos? Ou seja, o que tem de nós, o que tem em nós, dos nossos pensamentos, é somente nosso? Ou há alguma interferência? Muitas vezes há interferência. Aí ele diz assim: vossa alma é um espírito que pensa. Nós aqui somos um espírito que pensamos, né? Não ignoreis que muitos pensamentos nos traem e nos assustam, né? E muitas vezes esses pensamentos se coadunam com os nossos. Estamos tristes. Outros pensamentos, outros espíritos tristes se acompanham de nós pela afinidade. Estamos alegres. Outros espíritos alegres se acompanham de nós pela afinidade da alegria. Estamos odiando. Outros espíritos se acompanham de nós pelo ódio que estamos vivenciando. Então, os pensamentos se interpenetram uns nos outros. E se não tivermos o vigiai e o orai, a gente não percebe que muitas vezes esses pensamentos não são nossos. Eles nos chegam por intuição, por inspiração, por um sopro, mas são pensamentos que não são nossos. Do mesmo modo, isso para o bem e para o mal. Podem ser pensamentos que nos elevam a alma, que nos tiram daquele momento de agonia, de sofrimento, de angústia. Pensamentos que nos levam a uma intuição de algo que nós gostaríamos de resolver, dúvidas que nós temos e que não sabemos. Outros pensamentos de alguma coisa que precisamos realizar e estamos sem encontrar o caminho da realização. Eles nos inspiram, nos orientam. Do mesmo modo, quando os nossos vícios morais são muito agravados por nós mesmos, nós nos conectamos com essas outras mentes, mentes perversas, que muitas vezes eu gosto de brincar dizendo que elas querem ver o circo pegar fogo, e a gente deixa. Então, cuidemos dos nossos pensamentos, para que eles não sejam presas fáceis aos espíritos que querem interferir nas nossas vidas. Cuidado com os pensamentos de tristeza. Cuidados com os pensamentos de mágoa, de melindres, de raiva, de zanga, né? De desesperança, de desconfiança. Todos esses pensamentos atraem outros pensamentos que gostariam de intensificar. Né? Na Revista Espírita de 1958,
nós vamos encontrar lá em janeiro, na parte introdutória da revista, Kardec falando: o fato das comunicações com o mundo invisível encontra-se em termos inequívocos em todos os livros sagrados. A existência dos espíritos e a sua intervenção no mundo corpóreo está atestada e demonstrada não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral. E aí ele cita Santo Agostinho, São Jerônimo, São João, Crisóstomo, São Gregório, Nazianzeno e outros pais da Igreja, né, falando sobre a existência dos espíritos e sobre a intervenção deles no mundo corpóreo. Sábios e filósofos de todas as épocas. Sócrates tinha um daimon, né, que ele se comunicava com ele, passava horas parado em comunicação com o seu anjo. Esse daimon era o seu anjo guardião, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, né? Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana, todos esses espíritos, todos esses seres da antiguidade, esses filósofos, tinham comunicação com os espíritos, recebiam influências dos espíritos. E dependendo da missão, essa influência era muito maior, através da intuição, através da inspiração. Então, nós vamos encontrar também na Idade Média uma relação muito forte com os espíritos, né? Em toda a falange de ninfas, gênios bons, silfos, gnomos, fadas, duendes, né? Nós vamos encontrar muito nos relatos dos povos aborígenes do México, na Polinésia, nós vamos encontrar relatos da influência espiritual. E a gente não precisava nem ir muito longe se nós estivéssemos atentos ao que ocorre conosco, com os nossos pensamentos, né, e com os nossos sentimentos, né? Sim, mas como é que eles se manifestam mesmo? Através do pensamento. Como é que isso ocorre de forma mais contundente, né? Na Revista Espírita, o Kardec vai nos mostrar que eles agem de várias formas. Através da ação oculta, que é os pensamentos, que a gente não vê e nem pega, mas a gente sente, recebe o influxo deles para o bem e para o mal. A ação patente, né, quando é uma intervenção direta, você vai em algum lugar, então cai uma pedra, uma coisa na sua frente, lhe desvia de um caminho onde poderia haver um perigo maior. É uma interferência espiritual, né? Ou então, você de repente está indo bem e leva como se fosse um empurrão, né? Uma topada. É uma ação patente dos espíritos, né? Influenciando nas nossas vidas. Desviando os nossos caminhos. Você vai por uma rua, aí eles têm a intuição de ir por outra rua, porque ali poderá acontecer um assalto. São os espíritos nossos, anjos guardiães, ou guardiões, tanto faz, nos ajudando, né? A manifestação física também e material, através dos pensamentos, é mais cruel, porque a gente não vê, só ouve nos refolhos da alma e não entende. Quando os espíritos nos encaminham para determinadas situações vexatórias, ou para a bebida, para os vícios químicos, né? Para os vícios morais, para a desonestidade, para a traição, né? Para o ódio. É uma forma de se miscuir nos nossos pensamentos sorrateiramente e nos derrubar. Muitos querem nos derrubar. Muitos querem nos atingir materialmente, né, na nossa vida, na nossa profissão, na nossa família, na nossa casa. Manifestações visuais, às vezes interferem, aparecendo mesmo, né, com uma visão, ou espíritos batedores que se comunicam através de pancadas, também interferindo de alguma forma, amedrontando, ou causando algum mal-estar, né? E manifestações inteligentes também, né? Através de ações inteligentes, quando Kardec estava no princípio da codificação, nos estudos, em que ele vê as mesas girantes, né? Ali é uma manifestação em que ele vai descobrir, como pesquisador, que ali não é uma mesa que se move nem que fala, há uma inteligência atrás. E tem também as manifestações
inteligentes que aparecem para nós de várias formas, né? E as comunicações, comunicações frívolas, que não dizem nada com nada, ou que não têm nenhum sustentáculo, nenhuma seriedade, grosseiras, né, que você vê que é uma coisa forçada, e tem as comunicações sérias, né, como Chico Xavier, um grande expoente dessas comunicações, recebeu comunicações de vários espíritos de escola, e vários espíritos que nos orientaram. E comunicações que nos instruem, né, nas casas espíritas, nas igrejas, de um modo geral, nos templos, né, de qualquer natureza, a gente recebe instruções dos espíritos para que possamos compreender melhor as situações que estamos vivendo, orientar melhor os fiéis, os participantes, os colaboradores. Tudo isso faz parte da intervenção dos espíritos nas nossas vidas, né? Então, esta influência pode ser oculta e sutil, e é claramente percebida, mas ela pode ser rápida e ela pode ser duradoura, ela pode ser persistente. Faça isso, faça isso, faça isso. Muitas vezes o pessoal vai para a igreja e dorme. Muitas vezes vai para o centro espírita e dorme. Aí acha cansativo. E às vezes o espírito fica lá, dorme, dorme, não escuta, não presta atenção ao que está sendo dito, não abre os teus olhos, dorme. E aí introjeta, né, no nosso cérebro, numa parte onde é responsável pelo nosso sono, e aí nos faz dormir. A gente sai de lá sem ter entendido nada, cochila o tempo todo. Então, para a gente admitir a influência dos espíritos, é primeiro aceitar a ideia de que eles existem, que eles sobrevivem à morte do corpo físico. Então, a gente tem um ente querido que desencarnou. E a gente fica falando dele aqui, ou de bem ou de mal, como se isso não interferisse lá também. Então, há também uma intervenção através dos nossos pensamentos, porque eles existem, como nós existiremos quando deixarmos a carne, né? Muitas vezes, os espíritos interferem quando querem que duas pessoas se encontrem, ou para o bem ou para o mal. Se for para o bem, são os espíritos abnegados, mensageiros do Senhor, que fazem esses encontros maravilhosos. Outras vezes são os encontros equivocados, né? Então, você, às vezes, eu encontrei-me por acaso, e nem sempre é por acaso. A ideia de você não ficar ou não passar por algum lugar, chamar atenção para determinado ponto de vista ou determinado local, levar algum resultado, alguma informação para outra pessoa, né? E aí são todas as formas de intervenção dos espíritos na nossa vida. O Manuel Filomeno de Miranda, numa obra chamada Entre Dois Mundos, ele vai nos dizer o seguinte: entre as duas dimensões há uma ininterrupta movimentação dos seres espirituais em intercâmbio permanente, contínuo. Então, eles nos veem, eles nos ouvem. Dependendo dos nossos pensamentos, a gente os atrai, né, para as coisas boas ou não. Aí, Manuel vai dizer, como a maioria desconhece a possibilidade desse intercâmbio, o que é que acontece? A maioria não entende e torna-se vítima espontânea dos espíritos perversos. Você tem um desejo enorme de poder, uma vaidade enorme, uma vontade de sobressair dentre os demais. Os espíritos enxergam isso. Como você acha que não existe espírito interferindo na sua vida, eles vão devagar, devagar, fazendo aquela ideia, aquele pensamento, aquele desejo ficar mais intenso, mais forte, até lhe jogar num abismo enorme, né? Então, aí vão se dando os processos de obsessão. Então, vai aquela ideia que vem sorrateira durante o sono, quando nos desligamos do corpo físico, aquela ideia vai sendo repetida todas as noites, a gente acorda e amanhece com aquele pensamento, e aquela ideia vai se intensificando, e aí você não presta atenção, então você não ora,
né? Você não vigia, e aí essa ideia, e é sempre bom analisar como as verdades, as três verdades, né? Será que o que eu estou pensando é útil para mim? É útil para os outros? Vai servir para alguém o que eu estou pensando em fazer ou o que eu estou querendo fazer? Vai ajudar a humanidade? É um bem comum ou é apenas um desejo meu, uma vontade minha? Essa vontade minha vai me trazer que benefícios? Esta é a bússola, é a forma de a gente investigar até quando os pensamentos nossos são, de fato, pensamentos que têm interferência espiritual. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que os processos obsessivos é exatamente por falta desse conhecimento de que há esse intercâmbio permanente. E há mesmo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, espíritos que influenciam os outros para beber, para brigar, né, para fazer o que não serve. Espíritos que estão próximos àqueles que estão em sofrimento, dando força, coragem, ânimo para não sucumbirem nem nas doenças e nem nas angústias que estão vivendo. As crianças recebem influências de outras crianças, espíritos, e até de espíritos, né, perversos também. Certa feita, ouvi de uma pessoa nos dizer que um filho, bem uma criança ainda, dizia que ia se matar. E ele teve que esconder todas as facas de casa, porque vez por outra ele pegava a criança de 3 ou 4 anos, dizendo que ia se matar. Então, isso, às vezes, é uma interferência, é uma influenciação, né? Espíritos que nos influenciam para o suicídio, né, que ficam com aquela ideia permanente na nossa cabeça, suicida, essa vida não serve, por que tu estás sofrendo? Por que tu não dá cabo da própria vida? Esses pensamentos cruéis, eles são, muitas vezes, influências espirituais, de espíritos que, muitas vezes, como suicidas, querem ver também a nossa queda. E nessa hora é o vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Então, como é que nós podemos, já nos encaminhando aqui para os nossos momentos finais, como é que nós mantemos essa sintonia com os maus espíritos? Ora, através dos vícios químicos e morais, que são muitos e que temos muitos, né? O egoísmo, a mania de poder, a falta de perdão, o orgulho, a vaidade, as culpas do presente e do passado, a sexolatria, o ódio, a inveja, a ambição, a avareza, tudo que é ruim. Tudo que é ruim é presa fácil para a gente atrair os maus espíritos. E o que é que a gente faz para ter os bons espíritos? Sempre próximos a nós, nos ouvindo, nos intuindo para coisas boas. Olha só, Deus nos deu uma capacidade de refletirmos sobre o que pensamos, sobre o que sentimos e sobre o que agimos. Todos nós temos essa capacidade, né? Mas nos deu também o livre-arbítrio para fazermos as escolhas. Jesus nos lembra lá no Evangelho como separarmos o joio do trigo. Ele nos lembra também que existem duas portas, uma estreita e uma larga. Deixa que nós escolhemos essa porta. Deixa para nós escolher. Ele nos lembra que uma árvore má não dá bons frutos. E também ainda nos coloca, para nos ajudar, um guia espiritual, um anjo guardião. O que é que nós queremos mais? Nós temos muita coisa, né? Então, esse nosso vínculo com o passado equivocado, cheio de problemas, e o nosso presente também, cheio de maldades, vai deixando vestígios em nossa consciência, no nosso eu, e essa culpa, ela é uma luz opaca, uma sombra que se acende, ela se acende como uma lâmpada, e os espíritos inimigos nossos do passado, e até mesmo os do presente, se vinculam a nós
por isso. Então, se nesta vida não fazemos nada disso que eu acabei de falar, que é o que atrai os maus espíritos, por certo, como fomos mais atrasados no passado, trazemos esses vínculos, né, com esses irmãos a quem magoamos, machucamos, ferimos, nos degladiamos. E o que a gente faz para não ter essa companhia? Orar, vigiar, fazer o bem, para que eles, em nos vendo fazer o bem, aprendam conosco e se modifiquem e deixem de nos perseguir. Então, esse é o caminho, né? Durante muitos anos, há muitos anos atrás, uns 10 anos, os espíritos estavam nos perseguindo o tempo inteiro. Nós fazíamos muitas leituras, né? Essas leituras espíritas, orávamos, e depois de 10 anos, esse espírito se comunica numa reunião mediúnica, dizendo que estava nos deixando a partir daquele dia, porque havia aprendido com as leituras que fizemos e com as orações que fazíamos. Então, qual é a forma que a gente tem de trazer para perto de nós os bons espíritos? E ajudar, porque não é expulsar, tirar de nós. É ajudá-los, porque se estão vinculados a nós é por um motivo. Não é de graça, né? Eles estão vinculados por um motivo. Então, vamos orar por eles, pelos que nos perseguem. Vamos ajudar com os nossos bons procedimentos para que eles se afastem de nós e caminhem numa direção de evolução, né? Então, como manter os bons espíritos? Fazer o bem sem olhar a quem sempre. Não é hoje nem amanhã, é sempre. A socorro é sempre, todos os dias. Fazer o bem sem olhar a quem. Eu sempre lembro que olhar a quem é aquela pessoa que você faz o bem e ela lhe faz o mal. Ou pelo menos não faz o bem que você gostaria que ela fizesse. Então, vamos fazer o bem esquecendo e fazendo apenas pelo prazer de servir, de ver o outro feliz. Porque se a gente esperar recompensa, não é um bem. Então, fazer o bem sem olhar a quem recomendou Jesus e a gente tem que seguir, para que a gente não seja presa fácil na mão dos espíritos. Nos conectar com o nosso anjo guardião, com o nosso espírito guia. Agradecer a Deus todos os dias essa presença maravilhosa desse espírito que nos mostra o caminho muitas vezes e a gente não escuta. Na maioria das vezes a gente não escuta, né? Não vá por ali, não faça isso, não diga isso, preste atenção, você vai dizer isso, você pensa e não diz. Aí você ouviu o anjo da guarda. Boas leituras, oração frequente, amor a todos os tipos de próximos, não somente os que estão perto de nós, não somente os nossos parentes, aderentes, os nossos amigos queridos, amar ao próximo, a todos os próximos, de todas as cores, de todas as etnias, de todas as concepções religiosas, de todas as orientações sexuais, de todos os matizes, são próximos irmãos nossos, iguais a nós. Dar-se, eu gosto de dizer, dar-se, doar-se e servir. Dar-se ao outro, dispor-se a servir, a ajudar o outro. Doar-se, você doando-se ao outro. Ter disponibilidade de ajudar o outro, não somente quando você termina de fazer tudo o que lhe convém, mas quando o outro precisa. Sem se incomodar com o seu bel prazer ou com a sua comodidade, né? Então, doar-se, dar-se, é servir com amor. Ter bons pensamentos, desenvolver a humildade. Quando a gente desenvolve, vai trabalhando a humildade em nós, a gente vai ficando mais próximo dos bons espíritos. Essa reflexão sobre o tema de hoje, ela está dentro de um tema bem maior, que é o horizonte educativo da doutrina espírita, e eu queria fazer a peroração dessa fala, lembrando isso. A doutrina espírita é rica em informações, em clareza, em clarificar o evangelho de Jesus, que não pôde ser clarificado com toda a sua fortaleza ao tempo em que Jesus esteve na terra. E ele depois diz que enviava um consolador. E a doutrina dos espíritos de Escol,
dos espíritos mensageiros do Senhor é essa claridade das palavras de Jesus. É esse assenhoramento com a mensagem do Cristo. É abrindo os nossos olhos para interpretarmos as parábolas e as passagens que Jesus dizia muitas vezes simbolicamente. Então, vigiai e orai para não cair em tentação. Perdoai enquanto estás por aqui, para que depois você não seja submetido a um juiz. Então, essas mensagens, elas se aplicam muito bem por meio da reflexão espírita. O horizonte educativo da doutrina espírita é a temática maior desse momento que o Centro Espírita Bezerra de Menezes de Jequié escolheu para refletir. Todos os temas que foram trabalhados estão dentro dessa temática maior. O horizonte educativo. Somente a partir de nós, da nossa transformação, da nossa mudança. E é uma mudança que não é só na voz, é uma mudança do dia a dia, quando a gente recua diante de alguma coisa que a gente quer revidar. Quando a gente recua diante de alguém que nos fere. Quando a gente engole seco, como se diz, quando alguém nos magoa, quando alguém nos trai, quando alguém nos fere de morte. Então, esse horizonte educativo é para mostrar, olha, cuidado, isso é agora, mas isso pode refletir no futuro. Também pode ser reflexo do passado. Então, a gente tem essa clareza de que não estamos aqui pela primeira vez e o que nos acontece não é a única vez e nem é por acaso. Então, essa clareza nos permite vigiar melhor e orar mais. Fazer o bem mais. Sentir que todas as pessoas equivocadas do mundo, elas são como nós, também equivocadas. Elas se equivocam em umas coisas e nós em outras. E orar por elas. Por mais que a gente não goste delas, orar por elas. Né? Então, nós estamos já nos aproximando do nosso momento final. E isso é que eu trouxe para vocês, era o fechamento dessa nossa reflexão. Os espíritos influem na nossa vida, sim. Eles nos ajudam de todas as formas. Eles também nos perseguem de todas as formas. Tenhamos cuidado. Não é um demônio. Não é o inimigo, o capeta, o cão. É um espírito perverso que ainda não enxergou a luz do Cristo. Que ainda não divisou uma luz na frente. Uma luz que pudesse trazer para ele paz e serenidade. É alguém que precisa de oração. Na trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, Amanhecer de Nova Era e Perturbações Espirituais, a gente vai ver muito a influência dos espíritos. E agora, mais do que nunca, porque estamos na transição. Então, tenhamos muito cuidado com o que pensamos, com o que repetimos, com o que falamos em voz alta, com o que estamos dizendo para os outros, para que não venhamos a cair nas malhas dos espíritos e eles nos direcionarem para um outro caminho. Escutemos a voz dos espíritos celestes, daqueles mensageiros de amor. E aí vamos terminar com uma prece, pedindo exatamente a Jesus isso. Primeiramente agradecendo a Jesus esses momentos de reflexão, que são ricos para todos nós, para quem fala e para quem ouve. Agradecendo a presença amiga dos bons espíritos que se acompanham de nós nos momentos em que dedicamos algum tempo da nossa vida para estes momentos de reflexão, de estudo, de revivescência do Evangelho de Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos mensageiros teus que nos acompanham diuturnamente, nos intuindo e nos orientando. Mas te pedimos, Senhor, apieda-te de nós. Cuida da nossa alma, ainda tão imperfeita, e nos ajuda para que pisemos nos espinhos, sem reclamar, mas sempre na direção do bem. Que possamos amar todos os dias aqueles que odiamos ou que nos odeiam.
que possamos servir sempre, que o teu evangelho bendito seja a nossa bússola todos os dias. Que a paz abrace o nosso coração hoje e sempre. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, vibrando, refletindo, estudando, aprendendo, né, e ensinando com os seus pensamentos que chegam até nós nessa sintonia. Então, desejo a todos uma boa noite. Agradeço a Bárbara, a Paula e todos os membros desta comunidade espírita de Jequié. Muita luz para todos nós. E que a paz nos envolva nesse instante. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Que a luz do Cristo banhe suas almas. Que assim seja.